Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Saí agora da live da Naya e cheguei aqui pra gente fazer a nossa live com o psicólogo Adilson Souza. Vou esperar as pessoas entrarem. Deixa eu ver o que o Guilherme quer. Fala, meu filho. Quando baixar, eu vou precisar do Twitch. Tá, daí você me chama, tá? Gente, tá entrando. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Adilson Souza. E hoje a live é a respeito dele, né? Ele que fala com tantas mães, que conversa com tantas mães, que traz questionamentos tão importantes para nossa comunidade autista, para a maternidade especial. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, quem ele é, de onde ele veio. Boa noite, Fátima. Vamos ver se eu já consigo chamar ele. Eu não sei se ele tá online. Vamos ver aqui, gente. Peraí, que apareceu um negócio de filtro aqui. Não era isso que eu queria. Vamos ver. Adilson Souza tá online. Ele vai entrar com a gente. Eu tô muito feliz por ele ter aceitado. Eu quero falar com vocês que eu não vou interromper a live durante a transmissão, porque essa live depois vai subir para o YouTube. Então, e para as outras redes sociais também. Mas no final, eu quero ler os recadinhos de vocês. Deixem as perguntas para o final, tá? Tem gente dizendo que não tá ouvindo. Cris, linda, beijo. Fátima, aqui em Teresina, lhe vendo. Eba, que bênção, Érica. Gente, eu tô aguardando o Adilson. Eu vi que ele tá online, mas ele não respondeu ainda. Provavelmente problema de conexão. Nós estamos com muitas lives acontecendo agora. Então, às vezes trava, às vezes demora. Eu vou cancelar e vou mandar a solicitação para ele de novo. Vamos lá, que eu tenho um tripé me atrapalhando aqui. Peraí, vamos lá. Adicionar. Aguardando. Vamos ver se ele responde, gente. Então, no final, eu vou ler as perguntas de vocês. Pensem em alguma coisa bem legal para perguntar para ele, tá? Olha ali quem chegou, Adilson, bem-vindo à minha página, à minha vida. Hoje você é a estrela da noite, você vai iluminar a vida de tantas mães. Te agradeço imensamente tanta generosidade de aparecer aqui conversar com a gente. Adilson, bem-vindo. Obrigado, é um privilégio. Assim, eu me sinto muito honrado e muito grato por essa oportunidade. E só tenho a agradecer, de verdade, as mães, o trabalho que você faz, né, como você faz, eu acho que é extraordinário. Então, eu sempre me sinto muito privilegiado por estar fazendo parte de tudo isso. Tá, que lindo. Obrigada, Adilson. Adilson, desde a primeira vez que eu te vi, tá? O primeiro post que apareceu, eu confesso que mexeu comigo. Por quê? É um homem de barba, né? Com uma aparência bem masculina, de repente falando dos sentimentos das mães. E aquilo era tão profundo, aquilo foi tão verdadeiro, aquilo foi tão sincero. E eu comecei a te acompanhar e comecei a te ver. E cada vez mais essa vontade de te conhecer, ela foi aumentando. Eu criei esse canal de entrevistas, né, do YouTube, vai subir para o YouTube. E um dos primeiros nomes que surgiu na minha mente foi o seu, junto com o da Fátima, da Berenice, da doutora Maria Cláudia Brito. E por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam, porque você está sempre se doando. Você está sempre falando das mães, falando dos sentimentos, e isso é contagiante. Eu quero falar sobre você. Eu quero que as pessoas saibam quem é o Adilson. Eu nunca tive o privilégio de ir numa palestra sua presencial. Espero que isso possa acontecer quando esse vírus for embora. Eu queria te perguntar, primeiramente, quantos anos você tem e de onde você é? De onde surgiu o Adilson? Tá. Eu sou de São Paulo, né? Eu atendo ali na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, mas eu sou de Santana, zona norte de São Paulo. Então, eu atendo na zona norte e na zona sul de São Paulo. Quantos anos você tem, Adilson? 36. 36, mais novinho que eu. Eu tenho 37.
E o que que Você sabe que, Hã? você sabe que tem um livro do Mário Sérgio Cortella que chama Não Nascemos Pronto. E ele fala que quem nasce pronto é sapato, fogão, geladeira. O ser humano nasce não pronto e vai se construindo. Então, com o passar dos anos, nós vamos nos renovando. Nós vamos tendo a possibilidade de trazer a nossa melhor versão, inclusive aquela do passado. Então, Verdade. quanto mais vivemos, mais vamos nos tornando jovens. E no meu caso ainda faço transformações com os objetos também, né? Porque eu essa semana acabei de transformar uma fronha dos Avengers em máscaras de proteção, né? Então o próprio objeto acaba transformando com o tempo, né? Então tudo a gente aproveita, né? Legal. Eu queria te Muito bom. perguntar, você é casado? Tem filhos? Eu sei que tem, porque eu já vi, tá? Mas eu queria que você falasse para as mães. Você é casado? Tem filhos? Quantos filhos tem? Eu fui casado há 16 anos. Né? Tem um filho de 8, chamado Levi, Levi dos Anjos. Lindo. Aí eu separei depois de 16 anos, né? E aí hoje eu estou num novo relacionamento. Hoje eu namoro, né? Mas eu fiquei casado por 16 anos. Ah, que legal. O que que eu queria te perguntar, Dilson, porque você, enquanto, né, enquanto homem, eu queria te perguntar uma pergunta tão lógica, que eu acho que você já até sabe o que eu vou te perguntar. Como foi ou como é a relação com a sua mãe? Como se construiu isso na sua vida? A minha mãe, eu perdi ela quando eu estava com 16, 17 anos. Né? Mas eu lembro que a minha mãe, ela era muito apegada, assim, em mim, demais. De uma forma que se eu chegasse atrasado ao serviço e o patrão falasse assim, olha, você chegou atrasado, isso não está certo, o que você fez é errado, eu ligava para minha mãe. E ela falava assim, olha, Adilson, pode sair desse emprego, porque você tem mãe, você tem casa, e você não precisa ouvir esse tipo de coisa. Ah, que Então, linda. eu tive uma mãe que era muito apegada, assim, ela tinha um cuidado, inclusive, excessivo. Mas eu só percebi isso depois que ela se foi, né? Mas eu via muita dedicação, muito cuidado, muito zelo, muita paixão, e não tinha dimensão assim, tanto amor que ela distribuía para mim e para os meus irmãos, Você para tem os dois irmãos? irmãos. Quantos irmãos você tem, Adilson? Eu sou do meio, eu tenho um caçula e tenho um mais velho. Ah, Então eu que sou legal. do meio. Que legal. É, Então, eu acho que essa relação com a sua mãe, tão intensa, muito embora você tenha talvez percebido essa dedicação intensa dela só depois, mas isso eu imagino, e te pergunto isso, né? Se isso contribuiu para esse entendimento que você tem com as mães, né? Se isso ajudou de alguma forma a construir esse seu desejo de conhecer o coração das mães. isso nasceu quando eu comecei a trabalhar numa instituição aqui em São Paulo, durante a faculdade, e as mães, elas levavam o filho para terapias, e durante isso ela ficava numa sala vazia, né? Absolutamente fazendo nada. E elas ficavam compartilhando sofrimentos, angústias. E quando eu vi aquela sala vazia, eu pensei, bom, eu vou escrever algum texto aberto, sem começo, meio e fim, para que elas possam ler, já que elas ficavam 4 horas lá, e ficar refletindo sobre aquele texto que podia gerar luz naquela sala que estava escura. E elas ficavam fascinadas com os textos. E aí elas falavam, Adilson, o que que você quis dizer ali? Eu entendi isso. Cada uma tinha entendido de uma forma. E eu falava que não tinha forma. O texto era tudo aquilo que elas entendiam, né? O texto não estava em mim, o texto estava nelas. Eu que queria ouvir o texto que eu tinha escrito nelas, assim. E só que a partir disso foi ganhando uma proporção tão grande que a instituição falou assim, olha, Adilson, você cuida das crianças, você não cuida das mães, Nossa! né? E aí eu achei bom aquilo porque deu insight. Eu falei, então tá bom, então eu vou cuidar das mães, eu vou continuar fazendo isso porque eu estou vendo que ninguém faz isso por elas. Elas vêm aqui e ficam ali e parece que elas não podem conversar
parece que não pode tocar nas mães, parece que não pode olhar nos olhos das mães. E aí foi daí que surgiu a possibilidade que eu saí, e aí eu comecei a atender e a falar, ver como as instituições precisavam de tanto tratamento quanto aquelas crianças que estavam lá sendo tratadas. Eu percebi a relação dos profissionais com essas mães. Então, isso fez com que eu andasse na contramão de como eu estava vendo as coisas caminhando. Isso é uma capacidade, assim, eu diria uma super capacidade de empatia, né, Adilson? Dá para considerar isso como uma super capacidade de empatia, né? Você conseguir se colocar no lugar dessas mães, entender o que elas estão sentindo, quais são os anseios delas, traduzir isso, porque muitas pessoas que não têm o dom da escrita, elas acabam não tendo também, às vezes, condições de falar o que elas sentem. Né? Então, não é só a questão de não escrever, algumas não conseguem simplesmente colocar para fora aquilo que elas sentem. E esse trabalho que você faz, traduzindo o que essas mães sentem, fez desde a faculdade, eu queria te perguntar se você teve aí alguma especialização em mães especiais, em transtornos em geral, ou se isso veio de você mesmo. Isso, na verdade, assim, quando eu estava na instituição, eu percebi que a instituição ela tem vida própria e ela é desprovida de afeto, né? Ela não tinha um olhar apreciativo para essas mães. Então, quando eu vi a mãe chegar, por exemplo, nas instituições atrasadas, sabe, com o cabelo parecia que tinha explodido assim, sabe, toda a roupa toda amassada, fez um sacrifício para chegar na instituição, assim, na porta, e fecharem a porta na cara dela. Aquilo me cortava o coração. Mas eu sabia também, em contrapartida, que tem que ter regra dentro de uma instituição. Só que a única resposta que tinha era: você chegou atrasada e limite-se à sua insignificância. E eu sempre buscava um meio para intermediar isso. No sentido, olha, deixa eu só ir lá acolher a mãe, porque ela teve um sacrifício, embora nós não tenhamos visto esse sacrifício da mãe, mas você olhando para ela, o rosto dela tem uma expressão, né, do quanto foi difícil chegar aqui. E então isso não precisa de empatia ou sensibilidade, basta olhar no olho do outro. Mas só que isso falta, né? Isso falta muito, né, Adilson? Isso é uma carência que a humanidade tem, né? Porque a mãe, nesse processo, ela foi dando visibilidade para o filho e, ao mesmo tempo, ela foi se tornando invisível. Enquanto a mãe buscava desenvolver o filho, ela ia se subdesenvolvendo. Enquanto o filho progredia, ela regredia. Enquanto a mãe era vista o tempo todo, a mulher, dentro daquela mãe, via sendo sufocada, aprisionada. Então, a mulher que estava dentro dessa mãe já não tinha vida própria. Essa mãe ela já não tinha prazer de estar com ela mesma, porque ela sempre aprendeu a estar para o filho, para o outro, para alguém. Ela aprendeu sempre a fazer, a contribuir, a dar, a entregar. Ela não sabe receber. Você dá um abraço numa mãe hoje, muitas das vezes você vê lágrima nos olhos, porque parece que ela foi se robotizando. A mãe hoje é como se ela não pudesse expressar os sentimentos. Ela não tem um solo dentro da sua própria casa, um solo que ela pode expressar a raiva, a tristeza. Ela tem que estar sempre sorrindo. Ela tem que estar sempre com a máscara da mulher perfeita, que não tem erro, que não é fraca, sabe? Então, eu vi quando eu preparei um solo que elas pudessem expressar a raiva, a tristeza, aquilo que estava na sombra, eu via que, de uma certa forma, eu poderia fazer com que ela levasse a sua própria luz para a sua própria escuridão. Só que isso não aprende na universidade.
Isso não aprende em escola. Isso eu acho que eu ganhei muito a sensibilidade quando eu fui fazer trabalho na África do Sul. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar Porque eu via. justamente sobre o teu trabalho na África. Eu queria que você contasse isso pra gente. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Você comentou isso, eu não sei se na minha live ou se na da Fátima. E essa é uma das perguntas mais esperadas para mim. É sobre esse teu trabalho. Meu nome leva o nome de um país da África, né? Então, imagina a paixão que eu tenho com esse lugar, assim, por natureza, né? Eu queria que você contasse, eu queria estar lá um pouquinho com você, para você falasse um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, quando eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe, depois de uns 3 anos eu perdi meu pai, e eu era músico aqui em São Paulo. Então, com isso, eu precisava, de uma certa forma, mudar de vida, porque perder alguém que você ama é uma parte dentro de você morre também. Então, eu tenho um amigo que ele é missionário e ele trabalhava na Jocum, Jovens com uma Missão, que eles preparam o jovem antes dele ingressar na faculdade para ter uma experiência transcultural. E lá eles aprendiam a Bíblia, lá eles aprendiam vários cursos, inglês. E aí eu fui para lá, né? E eu fui para ficar 6 meses. Eu acabei ficando lá quase 4 anos. Nossa! E nisso eu estudei inglês. Quando eu estava na base, para você ter ideia, tinha 32 nacionalidades vivendo no mesmo lugar. Gente de tudo que é parte do país, do mundo. Da África, da Inglaterra, da Suíça, Canadá, da Argentina. Então, era um solo muito fértil de gente de tudo que é parte do mundo. E voluntário nas comunidades. E mães, elas carregavam os filhos com um lenço amarrado nas costas. Eu achava aquilo extraordinário, que tudo que elas faziam, o filho acompanhavam elas. E eu pensava, cara, mas não pesa essa criança, porque ela criança já, assim, eu pegava no braço, dava 5 minutos, meu braço já estava tremendo, assim, latejando já, sabe? E aí um dia eu perguntei para uma mãe se aquele filho não pesava. E ela falou que não, que era o filho dela, que o filho dela não pesa, Que né? E lindo. aquilo me impactou assim de uma forma surreal. É, é, Parece que foi um encontro de almas, Que lindo. sabe? Vendo uma mãe fazendo tudo o que ela tem que fazer e ela carregava assim o filho com lenço amarrado nas costas e com uma bacia assim na cabeça. E elas conseguiam ter equilíbrio para isso, sabe? E aquilo me impactou de tal forma que eu acho que foi dali que surgiu, sabe? Que abriu uma brecha dentro de mim para falar de mãe da forma que eu falo e ver a mãe da forma que eu vi. Eu acho Que que lindo. a experiência ela fala mais do que qualquer livro que a Sim. gente vê. E hoje, Kenia, eu vejo que muitas pessoas conhecem o autismo através dos livros. E as mães, ela conhece o autismo na prática, na vivência. Então, quando eu vejo uma mãe falar de autismo, ela não fala, não é uma fala oca, não é uma fala vazia, não é uma fala que ela leu em algum lugar ou um pensamento de um pensador. A mãe, quando ela fala, sai do coração dela, sai da alma. A mãe, quando ela fala, você vê a verdade nos olhos. A mãe, quando eu converso hoje com a mãe, assim, é como se eu olhasse para os poros da pele dela e vendo saindo energia, força, determinação, coragem. Então, assim, falar de mãe para mim é falar de um ser iluminado, sabe? Que Um lindo. ser que dá a sua vida em prol do outro.
Sabe, Edilson, isso que você estava falando, que a mãe que você abraçava e essa mãe já estava com os olhos transbordando, né? A gente aqui do outro lado da tela já se emociona. É difícil conter a emoção enquanto você fala, isso eu te digo assim, seu trabalho é lindo, toca realmente a gente. Eu acho que isso que você sente, de sentir a mãe nos poros, né? Eu acho que a gente consegue ter tal confiança de também passar isso para você. É como se a gente se desmanchasse um pouco para tu nos receber nos teus braços. E isso é lindo, isso que você estava falando antes, né? De ver as mães ali sozinhas, as mães se anularem. Eu fiquei entre engordar e emagrecer numa faixa de 15 quilos. Ora muito magra, ora bem acima do peso, dificilmente dentro de uma normalidade. E muito julgada. Por quê? Porque eu tô sempre maquiada, eu tô sempre com a unha feita. E isso faz parte do meu hiperfoco. Mas de chegar no acompanhamento terapêutico e ser julgada pelos terapeutas. Isso que você falou de, não chegou no horário. Eu já tive crise no trânsito por saber que não tinha nenhum outro caminho que eu pudesse percorrer para chegar no horário. E eu sabia que eu chegando lá eu ia ser julgada, de eu ligar e ter uma crise pelo telefone. E quando eu chegava no dia seguinte, ainda escutar do terapeuta. Eu nunca me esqueço disso, a frase dizendo assim, resiliência, você tem que treinar resiliência. Eu, caramba, resiliência! Era a última palavra que eu queria ouvir naquele momento, era resiliência. Eu tava transbordando, eu tava nervosa, eu tava... meu Deus, eu precisava, eu não sei nem te explicar disso, acho que você entende. É o pulmão saindo para fora. E que sorte dessas mães que puderam encontrar você pelo caminho, porque realmente a gente se anula. A gente, por mais. A gente teve outra conversa outro dia em que eu falei da importância da gente não se anular. Mas até eu chegar nesse ponto, realmente, assim, a gente se anula muito, a gente precisa desabafar. E eu te digo, até hoje, Edilson, quando eu preciso desabafar, quando eu preciso chorar, quando eu preciso desmontar, o meu filho é o primeiro a compreender. Mas todo o resto não compreende. Ainda mais eu sendo autista e mãe de autista. Então, isso a gente sente muito. Eu sempre me questiono por que as pessoas só olham por cima da pele. Qual a dificuldade de olhar embaixo da maquiagem, embaixo da pele? Sabe? E se as pessoas tivessem minimamente um ouvido apreciativo, sabe? Eu acho que a gente ia mudar o mundo, sabe, da pessoa com autismo hoje. Porque parece que as pessoas não conseguem medir o quanto que a vida da mãe é importante para o desenvolvimento do filho, o equilíbrio da família. Hoje a mãe, ela tem uma mãe dentro dela que condena ela. Sabe, hoje a mãe ela não pode, ela não tem um lugar, um solo que ela possa expressar tristeza. Ela tem que estar bem para os amigos, ela tem que estar bem para a família, ela tem que estar forte, ela tem que estar bem maquiada, ela tem que estar sempre bem penteada. E ai dessa mãe se ela falar que não está tudo bem. Porque se ela falar isso, ela fala assim, você precisa estar bem por causa do seu filho. Por isso que muitas mães acham que o filho é uma cruz que ela carrega. Porque elas estão pensando o pensamento do outro como se fosse seus. Então, hoje eu vejo muitas pessoas condenando essa mãe, levando as mães para a cruz, para morrer na morte como se fosse Cristo. E algumas mães, elas estão se autocondenando. É como se elas subissem para a cruz e falassem assim, olha, você acha que você... É como se elas falassem assim para as pessoas que condenam e machucam ela e maltratam ela, falassem assim para essas pessoas, olha, vocês acham que você me maltratou? Eu consigo fazer comigo ainda pior. Sabe? Então, é muito difícil, porque a mãe, elas criam algumas verdades incertas dentro dela, que para desfragmentar isso, é um processo, porque algumas estão vestindo quase que uma armadura de condenação, de julgamento. E você é psicólogo, né? Então você é melhor do que ninguém para saber que nenhum extremo é saudável, né?
Muitas pessoas julgam a mãe, que assim como eu, tá sempre maquiada, sempre arrumada. As pessoas às vezes não conseguem ver que a gente tá escondendo alguma coisa, né? Tanto a pessoa que tá muito entregue, ela é um motivo de preocupação, quanto a pessoa que também tá com uma maquiagem escondendo os próprios sentimentos. Eu, no meu caso, o que eu escondo? A minha limitação autista. Porque muitas vezes a vontade que eu tenho é realmente de sair correndo, pular a sacada abaixo. Então, eu mesma me encontro comigo mesma através da maquiagem. Quando a gente vê uma mulher muito produzida ou muito entregue, a gente deve ligar o sinal de alerta. E eu mesma estou dando meu alerta para vocês aqui, porque é muito óbvio. Qualquer, né? Todo psicólogo que olha para mim vai entender que eu estou tentando esconder alguma coisa, né? Então, isso que você fala, né? De não julgar, eu acho que é o primeiro ponto, porque a gente realmente, eu vejo que as mães, os comentários todos, as mães se julgam muito. E quando dá certo, é comum isso, você já deve ter escutado no seu consultório. Nossa, que maravilha, que criança inteligente, que bênção. Quando dá errado, a culpa é inteirinha da mãe. O mérito não vai, mas a culpa sempre vai, né? A culpa, eu falo que a culpa é da mãe pela ausência de tudo e de todos. Se dá certo, a culpa é da mãe. Se errado, também é culpa da mãe. Se a criança se desenvolver, a culpa é da mãe. Se ele não se desenvolver, a culpa é da mãe, porque só tem a mãe. Não tem outra pessoa para culpar. Se você culpar os outros, é pela ausência deles. Sabe? E a mãe, elas também, elas comparam muito com as outras mães. E essa comparação vem para roubar a felicidade umas das outras. É verdade. A mãe, se ela não compara ela com a outra mãe, ela vai comparar o filho dela com o filho da outra. Então, eu acho que quando eu apareci como homem, e pelo fato de não ter filho autista, é como se ela falasse, olha, esse cara, ele não compete comigo. Então, eu posso falar com ele. É verdade. Sabe? É verdade. Então, assim, eu não estou ali para competir, né? Eu estou ali para fazer um ajuste, eu estou ali para preparar um solo para ela expressar as emoções e os sentimentos que ela não consegue expressar na sua casa, ela não consegue expressar para os seus filhos. Tem mãe que tem medo de chorar em frente do filho, de falar, tá difícil, de falar os pensamentos baixos. Só quer aparecer para o filho tudo construído. E muitos profissionais colocam na cabeça das mães que elas não podem fazer isso, né, Adilson? É muito raro a gente encontrar um profissional que entende que isso é de fato importante, né? Da mãe demonstrar para a criança o que ela está sentindo. Eu tenho um filho com 8 anos, assim, e quando eu tô triste, eu falo para ele que eu tô triste. E ele fala, papai, você tá triste? Eu falo, sim, filho, eu tô triste. E por quê? Porque por causa disso, daquilo. E tem vezes que ele vem e passa a mão na minha cabeça, vai ficar tudo bem. E aquilo eu estou falando para ele, que quando ele não estiver bem, ele também pode contar comigo. Então, eu estou tratando ele como eu gostaria de ser tratado. E eu estou tratando ele como gente como eu. Se a pessoa que você mais ama não puder expressar seus sentimentos íntimos com você, que relação é essa? Que intimidade é essa? Como você está enxergando essa pessoa? Será que você está enxergando um ser humano ou você está enxergando uma deficiência? Porque muitas das vezes as pessoas se relacionam com a deficiência e muitas não conhecem o filho que tem. Tem muitas mães que trabalham para desenvolver o filho o tempo inteiro e no final ela fala assim, Adilson, eu acho que meu filho preferia, ou ele era mais feliz antes. Com o jeito dele, ele era mais feliz. Só que muitas das vezes a mãe ela está fazendo tudo aquilo por ela, não tem a ver com o filho. E aí é onde o Jung ele tem uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte, ele fala, se você não tiver consciência, ou não buscar ter consciência da realidade, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua vivência, o seu inconsciente vai reger a sua vida e chega no final dela, você vai achar que as coisas aconteceram da forma que aconteceu
por causa do destino, por causa de Deus, por causa do diabo, seja lá qual for a, a sua desculpa, mas foi por falta de consciência, sabe? Então, eu falo que o processo terapêutico é uma prova de amor. Porque se tem alguém que eu deveria conhecer nessa curta passagem de vida, é a mim mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo minimamente, o meu relacionamento com o meu filho é diferente, o meu relacionamento com o meu cônjuge é diferente, o relacionamento com as relações, com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, é totalmente diferente. Mas as pessoas querem conhecer o outro, querem mudar o outro, querem conhecer o filho, querem mudar o filho, mas não querem conhecer a pessoa mais importante, ou pelo menos a pessoa que deveria ser a mais importante, que é ela mesma, né? Então, e tem uma frase que eu sempre falo, que é assim, que nós temos uma mente demente que mente constantemente e veementemente para nós. Então, a gente tem que questionar essas verdades que nós temos e sempre ter um espaço para a dúvida dentro da minha verdade. Será que eu estou fazendo isso para ele ou será que eu estou fazendo isso por mim? Sabe, como está a minha relação? Será que esse amor não está sendo um aprisionamento? Será que eu posso fazer o descarceramento? Será que eu estou vendo que a partir do diagnóstico dele, eu estou achando que ele é aquilo que ele tem? Será que eu acredito que ele não possa ser independente? Sabe? Então, assim, é fazer perguntas, se questionar dessas verdades que nós temos. Sabe que a partir disso, quando você liberta uma mãe, você liberta uma família inteira. Eu falo que eu vejo a relação de dependência de mãe e filho, e eu acho isso super normal, porque não existe no mundo você viver desprovido de dependência. O problema é quando a mãe se torna dependente desse filho. Muitas mães, elas têm um filho como um chaveirinho, que carrega para cima e para baixo. Sabe? E chega um momento que elas não conseguem descolar do filho mais. Ao invés dela criar uma ponte para o filho ir, ela cria um muro. E nesse muro só vai ficar ela e o filho aprisionado. Ela tem que aprender a pedir socorro, né, Adilson? Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que para mim, enquanto autista, as coisas são muito diretas, né? Se você tá fazendo bem para mim, acabei de falar isso em outra live, se você tá fazendo bem para mim, você tá na minha vida. Se você tá me fazendo mal, você não faz mais parte da minha vida. Para mim a coisa é muito simples, eu não tenho medo de fazer isso. Eu simplesmente faço o que é melhor para mim e para o meu filho, porque nós dois temos um transtorno de desenvolvimento e a gente precisa se proteger. É isso que eu ensino para ele. Então, assim, eu preciso fazer essa live. Meu marido tá aqui em Santos com a gente, então eu peço ajuda para ele. Você toma conta dele para mim? Você pode fazer companhia para ele enquanto ele janta, para que eu possa me arrumar para aparecer com uma aparência apresentável na live? Porque às vezes a gente, enquanto mãe também, a gente quer que as pessoas saibam o que a gente está sentindo. Teve um caso que aconteceu no Facebook anos atrás, logo que eu comecei a fazer essas campanhas, que um pai de autista, marido, colocou assim no Facebook, claro que ele foi atacado por todas as mães, colocou ali no Facebook assim, vocês reclamam que a gente não olha para vocês, mas vocês até na hora de dormir estão com uma camiseta escrito autismo. Como é que eu vou sentir atração por uma mulher assim? E eu me lembro que eu respondi para esse cara, eu disse para ele assim, quem sabe você tira a camiseta da sua esposa, faz uma massagem e agrada ela, ao invés de reclamar que ela tá com a camiseta do autismo. Cara, é o mínimo que se espera, né? Então, às vezes, a mãe também, ela se coloca num lugar que todo mundo se acha no direito de julgar, mas se ela tá vivenciando o autismo 100% do tempo, com certeza ela tá sem tempo para outras coisas, né? Então, eu acho natural e acho que as pessoas em volta têm que aprender a escutar esses pedidos de socorro, né? Isso é importante também. O que acontece quando uma criança chega numa família, essa família ela muda. Toda família muda quando chega uma nova vida nessa família. E o que acontece é que quando um filho
é diagnosticado ali com autismo, geralmente, não generalizando, geralmente a mãe ela tem uma percepção, a mãe ela percebe, a mãe ela intui. Ela fala, opa, é como se acendesse uma luz amarela. É verdade. Tem alguma coisa que não está certo aqui. E aí, ela quer se abrir, ela quer achar alguém para falar. E a primeira pessoa que geralmente ela compartilha é o marido. Quando ela fala para o marido, uma das primeiras coisas que ele fala é assim, olha, mulher, você tá louca. Você está procurando coisa para sua cabeça. Aí o que ela faz? Aí ela se reprime. Aí ela não quer falar mais compartilhar porque aquilo foi ofensivo compartilhar. Então, da percepção da mãe, ela já recebe essa opressão de não poder falar, de não poder compartilhar aquilo que ela está percebendo. E aí ela começa a fazer as coisas meio que escondido, meio que sem as pessoas perceberem. E quando essa mãe ela consegue o diagnóstico, o pai fala assim, a culpa é sua, você que procurou. E aí, se ela já estava se sentindo reprimida, aquele diagnóstico agora chegou para ela, porque ela passa a sentir de fato a culpa. E aí ela começa a pensar o pensamento do outro que nunca foi dela. E a partir disso, vem culpa atrás de culpa. Quando essa mãe chega em mim para buscar terapia, para tirar essa armadura é muito difícil porque está colado no corpo dela. Ela não consegue tirar a máscara mais. Então, quando o diagnóstico chega do filho, é como chegasse um outro diagnóstico para a família. Porque parte dessa família começa a se afastar, os amigos já não fazem mais visita, é o que eu falo, os convites já não chegam. Então, é como se, junto com o diagnóstico, chegasse uma muralha. Uma condenação, que essa família, né? É muito triste, porque eu vejo que quando você vê uma pessoa na rua que está fora da normalidade, causa um estranhamento. E é normal esse estranhamento. Só que quando você se aproxima daquilo que você julgava estranho, você vê que aquele estranhamento sai, porque nunca foi estranho. Aquilo era uma idealização. Aquilo era uma construção da sua imaginação. Então, quando você se aproxima, você vê que nada daquilo era real, que foi só uma fantasia. Sabe? Então, hoje a mãe ela está lidando muito com a rejeição da criança pelos próprios familiares, pelo próprio pai, pela própria instituição, que não consegue acolher e entender essa mãe porque ela não foi entendida desde o princípio. E quando eu falo desde o princípio, a gente pode ir e viajar agora lá no Éden. Lá em Gênesis capítulo 1, quando a gente abre a Bíblia e fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa. Desde o princípio, quando a Eva comeu do fruto proibido e que Deus apareceu ali e foi conversar com Adão, e Adão falou que a culpa era de Deus por ter dado a Eva para ele. Então, a mulher ela vem recebendo a culpa de tudo desde o princípio. A culpa é da Eva, a culpa é da Maria, a culpa é da Joana, a culpa é da Kênia, a culpa é da Jéssica. Quando as pessoas culpam alguém, eles se sentem aliviados, porque aí o problema não é deles mais, porque eles acharam o culpado. Eles resolveram o problema. E a gente, enquanto mãe de criança especial, e no meu caso, que sou autista, falo no meu caso que sou autista, Dilson, porque eu sou autista, mas tem mães que eu sei que são TDAH, tem mães que são borderline, tem mães que sofrem de depressão patológica, aquela que paralisa, tem mães que têm fibromialgia, tem mães que têm doenças e transtornos mentais e emocionais invisíveis, mas que colocam elas, às vezes, em cima de uma cama, né? Então, às vezes, a gente também
já vestiu essa culpa de uma forma tão intensa que quando alguém fala alguma coisa pra gente, a tendência é aquilo crescer. Porque a gente leva anos construindo uma reputação. A gente leva anos criando um filho, mantendo ele vivo. Isso que as pessoas não entendem, né? Que a mãe, ela mantém o filho vivo. Se ela não alimentar, não trocar fralda, não retirar do berço, o filho morre. Falando nessas palavras mesmo para trazer para a consciência para as mães entenderem sim a importância delas e se colocarem enquanto prioridade. Mas aí a gente leva anos construindo uma imagem. Quando alguém fala, você não educou direito, você não medicou direito, você escolheu mal, a gente se desespera de um jeito que, caramba, para desconstruir tudo aquilo que você construiu durante anos é muito fácil. Então, às vezes as pessoas questionam por que a gente se prende tanto em lamentação. Mas não é exatamente uma lamentação, é um direito genuíno que a gente tem de expressar isso que a gente está sentindo, de colocar essa dor para fora, né, Adilson? É porque assim, a mãe dentro da própria família, ela vê as pessoas que não são da família sendo bem, mais bem tratado do que elas que são da família. Tem vezes que a mãe fala, é como se ela dissesse assim, ó, eu preferia não ser da minha família, porque parece que aqueles que não são, são mais bem tratados. Sabe? E tem uma idealização que a mãe, ela tem que viver para o filho o tempo todo e toda hora. Sabe? E é muito triste porque eu atendo mães que têm filhos com autismo adulto já, e essa mãe, ela abriu mão praticamente a vida toda pelo filho. E aí ela falava assim para mim, Adilson, se eu pudesse dizer uma coisa para uma mãe hoje, era para ela não fazer o que eu fiz. Abrir mão de tudo, absolutamente tudo para o meu filho. Porque ela disse que tudo que ela fez não foi suficiente para mover o filho dela. Ele continuou sendo da forma que ele sempre foi, independente do esforço dela. Só que as pessoas, eles querem ver a mãe fazendo. Eles querem ver a mãe pagando a conta. Eles querem ver a mãe ocupadas, com a mão cheias do filho que tem. Se você vê uma mãe numa festa hoje, as pessoas, ao aproximarem dessa mãe, a primeira coisa que elas perguntam é: cadê o seu filho? Tá com quem? Você deixou ela com quem? Isso acontece muito com as palestras. Quando eu chego sem Guilherme, as pessoas me perguntam, mas como que você veio sem Guilherme? Ah, eu vim sim, bem feliz. Eu mereço. Não, eu falo que eu queria ver uma mãe no baile funk, sabe? Ia ser assim. Ia ser muito hilário, porque... Vamos juntar muito, vamos fazer esse baile funk, então. Eu quero fazer uma imersão, sabe? Eu falo que nessa imersão que eu vou fazer, eu vai ter que tocar funk. Ótimo. Para que as mães possam dançar, pular e descer no chão. Porque elas são privadas de fazer coisas boas, de ser espontânea, de falar o que pensam, de falar que estão cansadas. Sabe? As mães, elas estão aprisionadas. E fazer o descarceramento dessas mães, para mim, é maravilhoso. Ótimo. Não tem preço. Eu imagino. Sabe? Porque são mulheres que dedicam a sua vida por outra vida. E a única pessoa que fez isso na Terra foi Jesus. Sabe? Jesus, sendo Deus, ele chegou e falou assim, olha, Senhor, falou, Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Sabe? E ele fez o que fez pela vontade do Pai. E as mães, elas têm que ter essa fala, Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Mas se for para mim estar aqui, me dê força. Por isso que hoje eu fiz um texto e eu falei assim, olha, as mães, elas vivem milagre todos os dias. Elas vivem milagre tanto quanto Jesus multiplicou os pães e os peixes no deserto, as mães, elas vivenciam os milagres dentro das suas casas. Sabe? Porque
elas acordam e falam assim, olha, mais um dia, vamos lá. Sabe, ela veste a camisa e ela vai para cima, e ela joga, e ela dribla, e ela soa, e ela não tem, infelizmente, o lugar para ela falar assim, gente, olha, eu estou cansado. Tem como alguém entrar aí enquanto eu me recupero as minhas energias, enquanto eu bebo uma água? Tem mãe que não tem oportunidade de fazer as suas necessidades sossegada. Sabe, tem mãe que não tem tempo de chorar, ela não tem lugar para chorar. Sabe? Tem mãe que ela não tem lugar para falar um palavrão, de falar eu não aguento mais essa merda. Sabe? Tem mãe que não tem lugar, ela está sempre escondendo as suas emoções, os seus sentimentos embaixo do tapete da casa delas. Sabe? Tem mães que não podem falar da sua vulnerabilidade para o seu cônjuge, dos seus medos, dos seus receios. A maioria, Dilson, a maioria, isso eu te digo, e por isso que eu falo que isso que você falou, né? Que as mães falam que a família, né? Alguém estava comentando ali também que a família, né? E eu digo assim, gente, família, a gente também tem que aprender a construir. Eu encontrei a minha família no meio do autismo. Eu me dei esse presente, buscar pessoas como o Adilson, como a Fátima, a Berenice, Ronaldo, Bruna, Priscila, todos são tantos nomes de pessoas que eu digo para vocês, se acontecer alguma coisa comigo, qualquer um deles eu garanto que pega um avião e vem até mim, e eu por eles. A gente tem que ter esse desprendimento de pessoas tóxicas que nos fazem mal. E a gente tem que se livrar, por mais difícil e duro que seja, a gente tem que se livrar da questão de se preocupar com o julgamento dos outros. Então, assim, se for para pedir ajuda, pede ajuda. Não importa se o seu marido vai ficar reclamando, falando mal de você, graças a Deus não é o meu caso aqui, mas não importa se vão falar mal. Entrega e diz, faça por mim. Eu preciso ir ao banheiro. Eu vou me trancar no banheiro. E não vou sair. Quantas mães aqui falando que choram no banho? Gente, isso é muito cruel. Isso é muito triste. Isso já aconteceu muito comigo. Não vou mentir que não aconteça ainda. Acontece sim, sou humana. Mas eu acho que esse olhar do Adilson para todas as mães, esse olhar humano do Adilson, essa camiseta que ele veste, literalmente, de forma simbólica, né? Olha, lute como uma mãe de autista. A gente tem que saber se dar esse valor. E saber se dar esse valor também não é se anular, se matar, se acabar. A gente tem que se dar esse valor se presenteando também com a gente libertar a nossa mente do medo desse julgamento, né, Edilson? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho assim, a mãe, ela tem que ter o autorrespeito. Ela tem que ter um amor próprio. Ela tem que respeitar os seus sentimentos e as suas emoções. Sabe? E não ter medo de falar. Sabe? É igual quando eu vou fazer terapia, eu pego uma mãe e sento com a cadeira em frente para mim, sabe? Sem nenhum obstáculo e olho no olho dela. E escuto, e eu não tenho celular na mão, eu não tenho absolutamente nada, a não ser a minha atenção ali, full time para elas. Sim. Sabe? Então, muitas das vezes, a mãe tem que pegar, assim, o marido, sabe? Porque o que acontece? Muitas das vezes, a mãe, ela fala assim, Adilson, olha, não adianta falar. Só que, muitas das vezes, elas têm ideias formadas, conceitos que estão quase que com um cimento em cima. Só que, muitas das vezes, as pessoas não estão mais acostumadas a olhar no olho do outro. As pessoas não estão acostumadas a sentar de frente para o outro e mostrar sua vulnerabilidade, mostrar os seus medos, mostrar que não tem mais força para continuar. Sabe? Então, hoje, o que acontece no contexto familiar? Muitas das vezes, pela cultura que é inserida, o pai geralmente ele é o provedor. Ele sai, né, para trabalhar, porque a família precisa de dinheiro para fazer manutenção, para sobreviver, para comer, para existir no mundo, né, de uma forma minimamente que dê dignidade. E a mãe, ela fica em casa. Só que quando ela fica em casa, ela
tem uma mãe que eu atendi que ela falou que ela se vê como um polvo, que tem aqueles 16 braços, É o meu caso. sabe? Ela faz aquilo, faz isso, assim, ela fica rodando. E, e aí essa mãe, ela acaba exercendo várias funções ali dentro da casa dela. Então, quando o marido chega, ele vê a mãe ali naquele ambiente, e o que que ele faz? Geralmente ele chega já cansado, ele quer ficar de boa, né? Ele quer ficar mais tranquilo. Só que a mãe está lá ainda, né? Naqueles compartilhando os braços e as pernas delas. E, e aí ela muda o papel, os papéis dentro do lar. Então, muitas das vezes, isso de uma forma inconsciente. Muitas das vezes, o marido, ele passa a ser o filho mais velho dessa mãe. Ah, é E o pai verdade. já não tem uma relação com o filho, de pai e filho, mas de irmão mais velho, aquele cara legal, aquele cara bacana. Que a mãe tem que chamar Então, atenção pros quando dois, né? você... Exato. Então, quando o cara fala assim, olha, essa mulher, ela está vestindo a camisa do político, ele não está falando da mulher dele, ele está falando da mãe dele. É verdade. Porque ele não está vendo essa esposa como esposa, ele não está vendo essa mulher como esposa dele, mas ele está vendo aquela mulher como mãe que faz tudo para ele, que briga com ele para pegar as coisas que ele deixou no chão, que briga com ele que você não está educando o seu filho. Então a relação ela fica deturpada. Então por isso que a importância da psicoterapia é justamente para ela ter uma análise clínica de como que está funcionando o contexto familiar. Sabe? Porque muitas das vezes o marido se torna o filho mais velho que dá mais trabalho do que o mais novo. É verdade. Sabe? Então, ter consciência disso e ver como isso funciona é necessário para manter a sanidade e manter a organização dentro dessa família. Então, Sabe? Mas a mãe, só para me concluir, a mãe, quando ela passa a fazer alguma coisa para ela, parece que ela está roubando ou está tirando do filho. sim. Se ela compra alguma coisa para ela comer, se ela não chegar e dar para o filho, parece que ela está roubando algo dele. A gente falou Se a isso, mãe né? Na outra live. está fazendo, se ela está fazendo terapia para ela, ela acha que ela está tirando a terapia do filho. Então, é assim, é complexo, é complexo. Sim. Até eu quero pedir desculpa para quem está nos assistindo. Para quem não sabe, eu sou autista. Eu me esforço tremendamente para me comunicar e é muito difícil ter o time de quando eu devo falar e de quando eu devo parar de falar. Estou exercitando essa fase de entrevista, está sendo um desafio para mim também. Adilson, você está sendo maravilhoso. Já peço desculpas por isso também, estou tentando, estou me esforçando. E às vezes eu penso que você terminou de falar, mas você não terminou ainda. Então, na minha intenção não era te interromper jamais. Mas assim, o que eu queria dizer? Eu queria contar para as mães aqui uma coisa importante de um dia que eu fui para a praia aqui em Santos, né? Com o meu marido. Geralmente eu ia sozinha com meu filho, antes dessa função da quarentena. E eu me deparei com um grupo de meninas lindas, com aqueles corpos esculturais, né? E fiquei Uhum. muito constrangida. Fiquei muito constrangida de estar com o meu marido ali e aquelas meninas ali circulando em volta. Eu pensei, caramba, olha o estado que eu tô, que droga, né? E de repente eu olhei pro meu filho brincando e eu até falei pro meu marido, me lembro que eu falei para ele, eu falei assim, não é justo eu me comparar com mulheres que nem filhos têm, né? Para começar a história toda. E ver o meu filho ali brincando na areia, querendo construir um castelinho, né? Se expressando, pedindo um milho para comer, brincando, interagindo e vendo, caramba, olha o tamanho da mulher que eu sou. Sabe? Eu não tenho uma barriga tanquinho, sabe, Edilson? Mas assim, caramba, olha a mulher que eu sou. Eu sustento a minha família, sustento emocionalmente, né? Eu educo meu filho, eu fui corajosa pra caramba de abrir mão de tudo, de falar do meu autismo abertamente. Caramba, um corpo, o que é um corpo? Claro que eu não vou me entregar, mas eu também tenho que parar de me cobrar. Tenho que parar de me comparar. E naquele momento, Adilson, eu que ia de vestido pra praia,
passei aí de biquíni, porque assim, na boa, sabe? É o meu corpo, é o que eu tenho, é a morada do meu espírito, é o melhor que eu posso dar hoje. Então, sabe, desapeguem também, isso é muito importante. Eu acho assim, que o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual, sabe? E tem que ter um espaço para tudo isso dentro de você. Então, eu vejo que muitas mães, elas estão muito ocupadas para os afazeres e para os deveres, e elas não têm espaço dentro dela para elas mesmas, sabe? Elas não têm espaço dentro dela porque elas estão entupidas de outras coisas. Você encontra numa mãe uma outra mãe, você encontra na mãe culpa, você encontra na mãe o desamparo, a solidão, a tristeza. É difícil você encontrar numa mãe um espaço que ela fala disso, olha, mas essa parte minha eu me amo. Quando ela acha um espaço que ela se ama, ela está falando do amor que ela tem para o filho. Ela está falando da relação. Agora, encontrar um espaço que ela fala, poxa, disso, olha, eu preciso disso, isso me faz bem, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, eu amo fazer atividade física. A mãe é como se ela não tivesse repertório para saber o que faz bem para ela, sabe? Então, tem que ter um espaço para a espiritualidade dentro dela. Tem que ter espaço para ela fazer atividade física. Tem que ter espaço para ela fazer aquilo que ela gosta. Agora, ela fala assim, Adilson, olha, mas eu não tenho tempo. Ache, porque você é a sua prioridade, ou pelo menos deveria ser. Porque se você não se priorizar, não espere que o outro faça aquilo que você não tem capacidade de fazer por si mesmo. Tem vezes que eu dou umas nas mães, mas eu já criei um relacionamento que ela sabe como que eu penso. Mas eu também não posso acolher o tempo inteiro. Senão eu estou fazendo com que elas fazem a mesma coisa com o filho. Só acolhe. E às vezes é necessário falar, opa, peraí, não é bem assim. Vamos acordar. Vamos despertar. Vamos se ligar. Porque se você não fizer por você, não espere que o outro faça. Se você não tiver o autorrespeito, por que você acha que o outro deveria ter? Esse é o lado Adilson que eu prometi para as mães que eu ia mostrar. Né? Esse lado de não passar a mão na cabeça é o mesmo lado do Siquênia, que desaparece quando tem que chamar a atenção do Guilherme. Gente, isso é muito especial. Né? E, claro, a pessoa tem que fazer aquilo que ela se sente bem, porque, assim, obviamente, fazer uma atividade física, ter um corpo lindo e sarado realmente é melhor para todo mundo, mas a gente muitas vezes não tem condições emocionais de sair para rua. E aí que eu digo, muitas vezes o conjunto de uma mulher inteira que não tem uma barriga tanquinho, mas que ela reconhece a sensualidade, ela conhece o quão verdadeira ela tem de fato uma energia de vida que vibra dela. Isso realmente faz com que ela se torne às vezes mais interessante do que uma menininha malhada na beira da praia. É isso que eu queria mostrar para as mães, entende? É legal, porque quando você fala, poxa, olha, eu tenho barriga, independente do estado que ela está, é reconhecer que você tem uma barriga. É saber que você tem um corpo, é saber que você tem uma vida. O problema é quando ela acha que ela tem somente o filho, que ela não se tem. Sim. Que ela acha que deve cuidar do filho e não deve ter o autocuidado. Que ela deve amar o filho e viver o desamor. Que ela tem que respeitar o filho enquanto ela se desrespeita. Sim. Então, é um amor que ele é muito tóxico. Ai, Adilson, eu sinto tanto em te dizer isso, mas a gente tem 1 minuto e 15 pela limitação da plataforma que a gente está usando. Cara, eu quero te agradecer muito, quero que você deixe uma mensagem, tem 1 minuto para deixar uma mensagem toda sua para o mundo, fica aqui minha gratidão. Tá, então eu quero agradecer muito essa oportunidade e eu quero falar para as mães para elas deixar um espaço na agenda dela para elas mesmas. Sabe, que elas não são aquilo que elas fazem, elas são aquilo que elas se escolhem se tornar, sabe? E elas não são aquilo que os outros falam dela, elas não são aquilo que os outros pensam sobre ela. Então, que ela possa se apreciar, ter um tempo de se pegar no colo, se acariciar, se respeitar, e que elas possam viver
de uma forma que ela possa apreciar a si mesma, mesmo se ela estiver fora do peso, mesmo se ela estiver sem maquiagem, que ela possa ter um encontro com ela mesma. Que Essa é a minha lindo, mensagem. que lindo. O nosso mestre, o nosso psicólogo, o grande Adilson, muito obrigada. Deus te abençoe. Estamos juntos.